Vamos então perguntar para quem está do nosso lado assim: quer ir na fornalha? Pergunta aí para quem está mais próximo, aí nos primeiros 2 metros de você, e pergunta para ele ou ela: quer ir na fornalha? Naturalmente a resposta seria não, né? Agora diga assim para ele, se a resposta foi essa, que era a mais óbvia, você vai querer ir depois de descobrir uma coisa. Verdade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia, pode continuar conosco nessa atmosfera de adoração, de presença gloriosa do nosso Deus. Abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3. Todos encontraram? A partir do versículo 20, nós vamos fazer essa leitura, amém? E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Diga comigo, fogo ardente. E, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Diga comigo mais uma vez, fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, que viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja decepado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Amém, igreja? Muito forte essa passagem, muito conhecida, muito pregada, muito ensinada. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje o Senhor nos trouxe um ensinamento novo, uma novidade de vida para nós nessa passagem. Por mais que eu quisesse enxugar a leitura, era necessário que nós ouvíssemos todos os versículos, lêssemos, acompanhássemos a leitura para quem acompanhou e entendêssemos de quem nós estamos falando.
e nos situássemos quanto a qual Deus nós servimos, ou quanto a qual Deus você hoje pode tomar a decisão de passar a servir, de voltar a servir. Se um dia você esteve na sua servidão, nos seus caminhos e se desviou dele. Este é o Deus pelo qual vale a pena ir na fornalha, se preciso for. Essa passagem ela é extremamente conhecida, nós começamos a partir do verso 20, mas do 1 ao 19 relata o momento em que Nabucodonosor está extremamente envaidecido com suas conquistas, com seus feitos, com o quanto seu reino tem se expandido, e resolve erguer uma estátua de ouro para ser adorada por todos. Os 3 que já ocupavam um cargo de confiança no reino, por serem amigos e a pedido de Daniel, que já era reconhecido por Nabucodonosor e todo o povo babilônico pelo seu Deus, já ocupavam uma função: Sadraque, Mesaque e Abdenego. E no desempenho destas funções, eles eram alvos de pessoas que não eram tão corretas, de pessoas que não eram honestas na prestação dos seus serviços e que não estavam preocupados em cumprir, propriamente dizendo, as leis. Pessoas que estavam voltadas para os seus próprios interesses, pessoas que muito pouco, ou talvez eu diria muito pouco, se diferencia dos políticos, de alguns políticos que nós temos hoje como representantes em altos escalões, nos municípios, nos estados, em todas as esferas de governos. Esse povo também estava à frente de um governo, o governo de Nabucodonosor, na Babilônia. Daniel já havia se destacado pela sua história, e a pedido dele o rei nomeou os 3 em cargos que eram respeitados e admirados. Mas por serem fiéis a Deus e honestos no exercício das suas funções, eles passaram a ser perseguidos, passaram a ser alvos de inimigos, de pessoas que almejavam seus lugares, que almejavam os seus corações, as suas posturas, mas não tinham a mesma inclinação a se arrepender, a obedecer, a se deixar ser transformado, a servir, a acreditar e receber o Senhor no seu coração. Cultuavam outros deuses. Faziam sacrifícios a outros deuses. E esses 3, eles não se prostravam às propostas, às tentações, porque eu imagino que assim como eles armaram, arquitetaram, para que Nabucodonosor, nesse momento de vaidade, erguesse essa estátua, eu imagino que em muitas outras situações eles tenham tentado armar ciladas, situações para que os 3 pudessem cair. Mas eles não conseguiram. E aí eles chegaram a esse extremo. Não, então vamos onde eles vão realmente cair. A gente vai lá no Deus deles. E eles conseguiram convencer o rei, e o rei então expediu o decreto. Nos versículos anteriores ao 20, a gente tem o diálogo entre Nabucodonosor e Sadraque, Mesaque e Abdenego, dizendo que não poderá se curvar diante dessa estátua. Dizendo que tem um Deus ao qual eles servem e ao qual eles são leais e fiéis. E o rei manda aumentar a intensidade da fornalha, e o rei ameaça para ver se eles mudam de ideia, dá uma oportunidade de que eles vão ser queimados, de que a fornalha vai arder 7 vezes mais. E eles permanecem firmes na sua decisão, na sua fé, na confiança no seu Deus. E Deus espera que nós estejamos firmes, confiantes e seguros, como Sadraque, Mesaque e Abdenego estiveram diante da fornalha. Porque nós somos colocados diante de fornalhas todo o tempo na nossa vida. Mas a gente fica esperando ver uma fornalha propriamente dita, o demônio personificado em alguém, com os homens que vão ir lançar lá dentro. E se esquece que você está diante de perseguidores como eles estavam no seu convívio, no exercício do seu trabalho, da sua lida diária. E se esquece que talvez você não tenha tido a postura de firmeza, de segurança, de fé e convicção no seu Deus que eles 3 tiveram.
Talvez hoje você ainda entrou aqui como alguém que se prostra diante do mundo, diante do pecado. Talvez hoje não seja uma estátua de ouro como foi naquela ocasião. Talvez não, certamente não é uma estátua de ouro. Mas talvez é um pingente pequenininho que você ganhou, que você tem de estimação. Talvez é um tipo de filme, de série que você gosta de assistir. Aleluias. Talvez é um relacionamento. Talvez seja uma pessoa a quem você tem se submetido, a quem você tem se sujeitado e idolatrado e dado a ela o lugar de Deus, porque isso é tornar algo ou alguém um ídolo na sua vida. E o Senhor nos chama a atenção para o fato de nós estarmos nos prostrando diante de estátuas de ouro que estão diante de nós. Que não tem a estatura em côvados que correspondem a 27 metros que tinha essa estátua de ouro. Que às vezes são coisas bem pequenas no meu e no seu dia a dia. Que a gente se pega se prostrando. Que a gente se pega deixando de ser firme, deixando de ser seguro, deixando de ter convicção, deixando de ser leal a um Deus que permanece leal e fiel a cada um de nós. Mas para que eu e você consiga prosseguir, o Senhor tem que pegar a gente dessas situações às quais nós temos nos prostrado de maneira errada e levar para dentro da fornalha. E lá dentro da fornalha, onde muita gente não quer ir, é o melhor lugar. É lá dentro que você fica bom, que você fica preparado. Mas você precisa ter uma postura de fé, como a que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram. E dizer, não, eu não vou me prostrar diante de você. O controle da TV está nas minhas mãos, sou eu que decido, eu não vou assistir. Há um Deus que está aqui comigo, eu não estou sozinho, Ele está me vendo. O Espírito Santo dele é o meu companheiro. Eu não vou entristecê-lo. E tomar a decisão, junto com a ação, de não assistir. É olhar para o seu patrão e não enxergá-lo como seu Deus. Entender que ele é um empregado de Deus para mediar a bênção e o favor de Deus na sua vida. É com esse olhar que você tem que olhar para ele. Você tem que orar abençoando ele, entendendo que ele é um instrumento, ele é empregado de Deus para lhe abençoar. Ele é funcionário e ferramenta do Senhor para lhe favorecer. Você não tem que temer. Você não tem que tornar ele o seu Deus. Você precisa respeitá-lo porque o Senhor constituiu autoridade sobre nós para elas serem respeitadas. Mas você não pode dar a elas o lugar que é de Deus. Assim como com os seus filhos, assim como com o seu esposo, com a sua mãezinha, com o seu papaizinho, com a vovozinha, com qualquerzinho que você tenha dado o lugar de Deus. E se a gente se autoanalisar, a gente encontra muito facilmente ao que nós temos nos prostrado de maneira errada, ao que a gente tem feito de maneira que não agrada a Deus, quando nós nos devíamos estar prostrando diante do verdadeiro Deus. Nós devíamos, ao invés de nos ajoelhar diante dessas coisas, permanecer de pé, como eles disseram, e dizer não. O meu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e eu não vou me prostrar diante disso. É essa postura que o Senhor espera de nós. E é essa postura que nós vamos receber dele se nós quisermos e nos abrirmos para isso. Nós vamos receber hoje essa capacidade de entrar na fornalha com ele, de entender que quando sairmos de lá, sairemos preparados, sairemos forjados em Deus. Amém, igreja? Tem 4 coisas muito importantes que a fornalha nos traz. Pergunta de novo para o seu irmão, de repente ele já mudou de opinião. Quer ir à fornalha? Alguns. Quer ir à fornalha? Será que quer mesmo? Amém? 4 coisas que acontecem quando nós passamos na fornalha.
A primeira delas, quem quiser pode abrir, quem não quiser não precisa. Isaías 48, 10. Também uma situação em que Deus, através do seu profeta, fala a Jacó e ao povo de Israel. E Deus diz assim: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Tem versões que diz, ao invés de eu refinei, eu te purifiquei. Esta é a primeira coisa que a fornalha nos faz. Ela nos purifica, ela nos refina, como o fogo faz com o ouro. Como alta intensidade de calor faz com o diamante. A fornalha, ela nos refina e ela nos purifica, para que a gente siga firme na nossa confiança no nosso Deus e não se prostrando a qualquer estátua de ouro que tem se colocado diante de nós. E não dando a qualquer coisinha ou qualquer pessoazinha o lugar que é do nosso Senhor. Amém, igreja? Segunda coisa que a fornalha faz conosco. A primeira coisa, não se esqueça, renovação, purificação, refinamento. Você é transformado. Você passa pelo fogo, porque imagina o calor que há dentro de uma fornalha. Os graus Celsius de temperatura não vão uma fornalha de fogo ardente e você ali dentro. Nós estamos falando disso numa visão e numa percepção espiritual. Teu espírito hoje está pronto para ser lançado, para entrar na fornalha de fogo ardente e sair de lá refinado, purificado, como o Senhor disse a Jacó aqui em Isaías 48, 10. Será, igreja? A segunda coisa é o livramento. Depois que nós somos refinados e purificados, nós somos agraciados com o livramento do Senhor. Ele não nos leva à fornalha para que a gente vire um torrão. Porque é o que naturalmente acontece com alguma coisa que é exposta a uma temperatura muito alta. Ele vai queimar e vai virar aquele torrão preto mesmo que passou do ponto. Ele não nos leva lá para esse fim. Ele não nos leva à fornalha para nos matar. Diga ao seu irmão: o Senhor não te leva na fornalha para te matar. É para te purificar. É para te restaurar. É para te refinar. Quem quer ser refinado no Espírito Santo de Deus essa noite? Amém, eu sou a primeira, Senhor. O livramento. Veja que o versículo 25 diz assim para a gente. Nabucodonosor estava no questionamento dos seus homens e ele diz: eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao do Filho dos deuses. Deus te leva na fornalha, primeiro para te refinar, segundo para te livrar. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha. Ele passou Jacó no fogo para que depois ele pudesse fender a rocha, que a palavra diz lá no versículo mais adiante do 10, que quando ele fendia a rocha, a água brotava da rocha. Ele te refina para depois ele fluir no espírito dele de dentro de nós, como rios de águas vivas. E ele nos livra. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Foi assim com Davi na perseguição de Saul e o seu exército. Tem sido assim comigo em muitas situações. Tem sido assim na sua vida, se você parar um pouquinho para observar e tiver um pouco de gratidão e consciência. O Senhor tem te colocado na fornalha para te refinar, para te livrar. Ele não tem prazer em te ver sofrer, Ele não tem prazer em te matar. Ele quer vida em você. Mas para isso você precisa ir para a fornalha. E o mais gostoso disso é de saber o quê? Tem um 4º homem lá. Você não vai para a fornalha sozinho. O Senhor não nos leva para a fornalha sozinhos. Quando Ele nos coloca na fornalha, Ele vai junto. Ele está lá do lado.
E mesmo que as suas mãos estejam atadas, como eles foram atados, nos calções com as suas capas, eles dançavam solto, é o que o versículo diz, não é verdade? Vamos reler? Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao do Filho dos deuses. Mesmo que te atem, querido, mesmo que lhe amordassem a boca, mesmo que lhe amarrem as mãos, os pés, ao te levar para a fornalha de fogo, você não vai morrer. Você vai ser refinado primeiro e depois você vai ser livrado. Porque Ele vai com você para a fornalha. Ele vai com você para a fornalha que não entendeu, que não ouviu, que não recebeu. Ele está com você na fornalha. Ele não te lançou aí para te matar, Ele te colocou aí porque Ele está aí junto com você te refinando, te purificando, te tratando. E você vai sair daí melhor. E você vai sair daí vencedor em Cristo Jesus. Porque você não está sozinho. Ele está com você na fornalha. Aleluias. Deus pode permitir que você vá lá amarrado, como eu já coloquei. Mas você vai dançar no fogo com Ele. Você vai experimentar da presença de Deus na fornalha. E amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele não livrou Daniel da cova dos leões. Livrou? Estou falando heresia? Não. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Dentro da cova, para você que não entendeu, Deus está falando com você. Aí dentro da cova, Ele está contigo, tu não está sozinho. E Ele tampa a boca do leão, mas você tem que entrar na cova. Entendeu? Tu tem que entrar na cova. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Ele entrou com eles. Ele os livrou sim do fogo ardente. Mas eles precisaram entrar na fornalha. Por que você está recuando? Por que você está com medo da cova? Por que você está com medo da fornalha? O que tem sido a fornalha na tua vida, meu irmão? Tem sido uma perseguição no seu trabalho, na sua família, uma crise no seu casamento, um problema com seu filho, dívidas na sua vida financeira? Entra na fornalha, meu irmão, tu não está sozinho não. Deus vai te livrar do fogo ardente. Deus vai tampar a boca do leão e vai te livrar do leão, mas é dentro da cova, é dentro da fornalha. Você precisa confiar e esperar no Senhor e obedecer, ser leal, fiel. Não, ajoelha todo mundo, senão vai entrar na fornalha de fogo ardente. Eu vou ficar de pé, porque o meu Deus é o único Deus. Ah, mas faz só isso aqui, a gente vai receber uma comissão por fora, a gente vai passar o contrato desse jeito. Ah, tá. Sim, patrãozinho, sim, senhor. Despachei, enviei, tudo certinho. Ei, querido, cadê o refinamento? Cadê a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Você quer, faça você mesmo. Eu não, eu sirvo um Deus vivo, justo e fiel. O que é meu, Ele me dá, me alcança. Vai chegar até mim, isso não me pertence, isso não me cabe. Não é essa postura que Ele espera de mim. Não. Isso eu não vou fazer. Entra na fornalha, porque você não entra sozinho. Entra na cova dos leões, porque quem fecha a boca do leão já está lá antes de você entrar, querido e querida. Só que você tem que confiar e você tem que ter postura de confiança genuína, firme, segura, convicta, e que mais adjetivo você encontrar para alguém que não titubeia diante de uma fornalha de fogo, diante de um fogo ardente, diante de um leão querendo te engolir, e diz: não, o meu Deus é o único Deus, eu não me curvo, eu não me dobro, eu não me prostro ao mundo, eu não me prostro ao pecado, eu não ouse
Tenha ousadia. A palavra diz que Deus nos deu, não foi espírito de covardia, foi de ousadia, para dizer não quando for preciso dizer não, para dizer sim quando for tempo de dizer sim. Coragem para entrar na fornalha, confiança para saber que não está entrando sozinho. Ouse. O Senhor está dizendo para que você tenha ousadia nele, para dizer não. Está quente, está quente, está quente. O povo que jogou eles lá dentro foram fulminados. Tamanha intensidade das chamas e do calor. Mas e os 3? O que aconteceu? Não é para você esquecer disso. Você vai olhar para a sua fornalha quando terminar esse culto e vai dizer: segura aqui na minha mão. Estamos entrando, fornalha. Estou dentro da fornalha. Você vai dançar na fornalha. Você vai rodopiar na fornalha. Você vai glorificar Jesus na fornalha. O leão vai ficar com a boca fechadinha. A estátua vai ser dissipada. E Deus vai tomar o lugar de Deus na sua vida. E você vai ver o favor dele se derramar. Porque aí você vai ter respaldo para experimentar a terceira coisa que acontece quando a gente está na fornalha. Primeiro, você é refinado. Segundo, você é livrado. Você experimenta do livramento. Terceiro, reconhecimento do Deus que você serve. Não serve. Fale para o seu irmão. Não serve ser crente secreto. Não serve. Já foi. Passou a fase que dava para ser. Não dá mais. Crente 007, agente secreto, foi o tempo. O mundo tem que saber, o inferno tem que saber e recuar diante de você. Ei, eu sou de Jesus, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor. Que ele entra na fornalha comigo. Está me vendo na fornalha? Está vendo o fogo queimando? Mas não está me queimando não, nem cheiro de cabelo, de fumaça no cabelo não tem não. Tem não. A Bíblia diz que não tinha nem cheiro. Ralabastere canta churias, nem cheiro de queimado você vai ter. Vai ver, vai achar que o fogo está ali queimando, mas o fogo está ali purificando, está ali refinando. Vai lhe livrar do mal. E sabe o que vai acontecer? Vai reconhecer esse Deus na sua vida. Esse reconhecimento vai chegar, versículos 28 e 29. Que foi que Nabucodonosor fez no verso 28? Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro, senão o nosso Deus. Alguém aqui comigo? Glória a Deus! Glória a Deus! A terceira coisa que acontece na fornalha é alguém, ou todos aqueles que estão te vendo passar por ela, ou aquele que lhe lançou nela, como foi o caso com Sadraque, Mesaque e Abdenego. O próprio Nabucodonosor reconheceu e bendisse o Deus. Ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ei, vão dizer para você: bendito seja o teu Deus. Diga em voz alta para você se ouvir o seu nome: bendito seja o Deus da Ramila. Está escutando? Bendito seja o Deus da Ramila. O meu, Ramila sou eu. Bendito seja o meu Deus. E vocês que estão me assistindo na fornalha, que contribuem para que eu entre na fornalha, vão declarar: bendito seja o seu Deus, Ramila. Eu quero isso para mim, eu quero esse Deus na minha vida. É esse reconhecimento que Deus traz na terceira etapa, quando nós passamos pela fornalha. O reconhecimento do Deus que você serve, o Deus que é vivo e imutável, não tem condição que o faça mudar. Olha que lindo e que profundo essa frase de Spurgeon. Eu gosto muito de ler as coisas dele, sou suspeita para dizer. Ele diz: tão certo quanto Deus coloca os seus filhos na fornalha, Ele está lá com eles nela. Tão certo, tenha certeza de que Deus vai te colocar na fornalha, mas tenha essa mesma certeza de que Ele estará lá contigo. Não duvide.
Amém? O versículo 29, não bastou no 28, Nabucodonosor reconhecer e declarar diante de todas aquelas pessoas que estavam assistindo aquilo. Lá no versículo 29, o que é que ele faz? Ele torna oficial esse reconhecimento. Não é só uma coisinha que falou e uns e outros ouviram. O rei expediu um decreto reconhecendo esse Deus. Glória a Deus! Glorifique esse Deus aí, irmãos, em nome de Jesus. Porque é para glorificar, é de pé. É Jesus Cristo, é o Senhor da glória, o Todo-Poderoso. Ele diz: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Ramila, diga o seu nome, Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluias. Pode correr para a direita e esquerda, pode ser ateu, à toa, o que quiser ser. Não há Deus que possa livrar como este Deus. Faça a escolha certa hoje. Escolha seguir esse Deus, escolha servir esse Deus. Porque até na fornalha Ele está contigo e é prazeroso passar na fornalha com Ele. É prazeroso quando você chega na etapa onde reconhecem o Deus que você serve. O Deus fiel, o Deus que te honrou, que não te abandonou, que te socorreu, que te guardou. A quarta e última coisa que a fornalha nos faz, nos ensina. Primeiro, quem lembra? Qual é a primeira coisa? Não ouvi. Purifica, refina. A segunda coisa? Te livra, te guarda, vai contigo, tá junto. Terceira coisa? O reconhecimento do Deus que você serve. E a quarta e última coisa que a fornalha faz com você. Amado, tu já está refinado, agora é a hora do mundo te botar lá em cima. Deus te chamou, foi para te exaltar. Amém? É a hora de você ser honrado e exaltado. Lá no Salmo 18, o verso 35, esse salmo é lindo. É um salmo que, se você ler, parece que você sente a emoção de Davi no momento de gratidão, depois de ter sobrevivido, ter sido livrado da perseguição de Saul e seu exército. E ele salmodia lindamente. No verso 35 ele diz: tu me dás o escudo da vitória, tua mão direita me sustenta, desces ao meu encontro para exaltar-me. Glória a Deus. A quarta e última etapa de passar na fornalha é a etapa em que Deus te entrega o escudo da vitória, em que Deus honra você através do nome dele na sua vida, como foi com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que lá no verso 30 diz: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se aqueles homens já tinham um cargo respeitoso no reino, depois disso, o rei bendisse o Deus deles. O rei oficializou isso num decreto e proibiu que qualquer pessoa blasfemasse contra esse Deus, porque não há outro como ele para livrar. O rei fez prosperar. Agora imagine o que Deus não deve ter feito a Sadraque, Mesaque e Abdenego, que já tinham posições de honra e ainda foram feitos mais prósperos ainda pelo rei. O rei Nabucodonosor está para Sadraque, Mesaque e Abdenego como essa coisinha que trabalha para você. E você está permitindo que ela tome o lugar de Deus, que ela vire a estátua de ouro na sua vida. Não permita, deixa ela ser quem Deus colocou ela para ser. O instrumento de reconhecimento de Deus na sua vida. O instrumento de purificação e refinação do poder de Deus em você. O instrumento que te permite experimentar da companhia do Espírito de Deus, te guardando, te livrando, dançando com você em meio ao fogo, em meio aos leões, em meio aos perseguidores, e honrando e exaltando você no tempo e hora determinados por Ele, para a minha e para a sua vida. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Agora pergunta para o seu irmão: quer ir na fornalha? Eu estou aqui na fornalha, Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui comigo.
É importante a gente entender que o Senhor nos trouxe hoje aqui. Não para a gente, eu vim na igreja, a irmã foi lá ministrar, que é para mim ficar feliz de entrar na fornalha. Irmão, pega a visão, é maior do que isso. Os pensamentos do Senhor para nós, eles são mais altos. É que Ele quer você melhor, é que Ele quer você pronto, é que Ele quer te exaltar, é que Ele quer te honrar. É que Ele quer usar aquilo que seria um instrumento de você se prostrar e se perder da presença dEle, para ser um instrumento da glória e do reconhecimento de quem é o Deus que você serve. É para que você, quando for colocado à prova, se alegre, como diz a palavra em Tiago. Para a gente se alegrar, se regozijar quando a gente for posto à prova. Por quê, gente? Porque Deus está conosco. Porque Ele está lá dentro da fornalha com a gente. Muitas vezes nós estamos na fornalha desesperados e anulamos e ignoramos a presença dEle. E Ele não quer que nós façamos mais isso a partir de hoje. Amém?